Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermal. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal e dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas também conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante, pessoal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, estamos aqui na nossa 33ª aula aí sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos no volume 3 que trata do conhecimento... Opa, volume 3 assim não, assim ó. Volume 3 que trata do conhecimento de mundo. E dando continuidade nos nossos trabalhos aí das últimas aulas, a gente vai falar agora sobre a observação, registro e avaliação formativa, dentro da temática que a gente vem trabalhando. Então, pessoal, o momento de avaliação implica aí na reflexão do professor sobre o processo de aprendizagem, né, o que as crianças aprenderam, quais foram as condições oferecidas para que elas chegassem àquele resultado. Será que se tivesse feito uma outra forma, poderia ter alcançado um pouco mais? Se tivesse feito de uma forma que ele pensou antes, teria, de repente, desenvolvido um pouco menos. Então, é uma forma do professor refletir sobre o seu trabalho também. Também caberá ao professor, através da avaliação, investigar, descobrir aí sobre a sua metodologia, os conteúdos escolhidos, as formas, tudo que foi aplicado, se aquilo foi significativo, se aquilo realmente foi proveitoso, se dá para melhorar, se dá para transformar, se dá para mudar, né, o que é necessário. E a avaliação, pessoal, ela é constante, tá? Ela é permanente, ela é durante todo o processo. Ela não pode ser dada somente ao final, igual era antigamente lá nos anos 80, 70, né? Que chegava no final lá, dava uma prova e aí via se o aluno sabia ou não. Não, a avaliação ela tem que ser feita durante todo o processo ali. E ela é feita principalmente através da observação, de registros, né? De incentivo ao aluno ali. Olha que bacana, você já está conseguindo fazer, mesmo que ele não consiga fazer 100% do que deveria, aqueles 50, 60, 70% ou 30% que ele está conseguindo fazer, sempre motivá-lo, né? Puxa, que bacana, olha, você já está conseguindo aí começar a fazer um esboço, poxa, que legal, tal, sempre incentivando de modo a elevar a autoestima da criança e fazê-la com que ela sinta a necessidade de produzir mais. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Se inscreve no canal, pede para os amigos aí, parentes, namorado, marido, uma esposa, né? Se inscrever no canal. Quem da sua família, dos seus amigos não for da área de pedagogia, fala lá, ó, desativa o sininho, que aí você não vai receber as videoaulas do professor. Mas se inscreve, dá uma forcinha, o professor tem lá 200 e pouco inscritos só. Então sempre que eu falo para vocês, por quê? Essas inscrições, eu não ganho nada com isso. O que eu ganho é a satisfação de saber que eu estou ajudando pessoas, que as pessoas que se inscreveram, elas gostaram ou indicaram para outras pessoas aí no meu canal. Então isso me dá incentivo para que eu continue fazendo videoaulas. Se eu fizer videoaula e ver que eu não recebo inscrições, eu não recebo curtidas, né, então eu começo a desanimar e logo, né, vocês vão precisar de uma videoaula, não vai ter. E se isso acontece com o adulto, imagine com a criança, né? Então tem que sempre motivar a criança, incentivar ela, falar que ela está conseguindo, que ela está no caminho certo. E isso aí faz parte de uma avaliação processual, né? É uma avaliação que acontece durante todo o tempo. A observação ela também tem que ser planejada pelo professor para perceber manifestações importantes nas crianças. Quando que as crianças, ele sente aí uma ênfase maior das crianças no que está sendo ensinado, né? Para que ele possa também trabalhar um pouco mais essa temática e deixar ali aquela outra parte que fala sobre temas que às vezes são necessários, mas não são tão interessantes, ele trabalhar isso de uma forma mais mesclada e ver as temáticas que interessam mais as crianças e aprofundar mais nela, porque a partir daí as crianças vão aprender todos os tipos de conteúdos necessários dentro de uma temática agradável a elas. Por meio dessa observação, o professor ele consegue conhecer mais sobre as crianças, sobre aquilo que elas gostam de fazer, né, o que elas pensam a respeito dos fenômenos que observam. Então, a partir da observação, o professor consegue conhecer muito melhor as crianças. A prática de observar as crianças, ela indica caminho aí para selecionar conteúdos, né, propor desafios a partir de objetivos. Então, isso aqui eu até já falei, que é aquilo, né, você, a partir do momento que você observa as crianças, você consegue ver o que mais interessa a elas e trabalhar a partir disso. A reflexão do professor, ela também se faz através da observação e do registro, através de como o professor observa as crianças, né, faz os registros das atividades, das ações das crianças, ele começa a refletir sobre a sua metodologia de trabalho, o que está sendo proveitoso ou não. O registro ele é uma fonte de informação valiosíssima, porque a partir dele dá para se ver a progressão das crianças, o avanço delas, né, o desenvolvimento delas acontecendo. E o registro, ele é o acervo do conhecimento do professor, né? Tudo aquilo que o professor observou de avanços das crianças
O registro ele serve como um acervo e ele possibilita recuperar essa história daquilo que foi vivido ali no começo do ano. Às vezes está lá no final do ano, puxa, deixa eu dar uma olhada aqui, tudo que foi trabalhado no começo do ano, né? Então ele serve aí como um registro da história, daquilo que foi vivido, trabalhado. E também possibilita avaliá-la, né? Avaliar essa história propondo aí novos encaminhamentos também, novos conhecimentos. Para que as crianças elas tenham essas experiências importantíssimas, é necessário que o professor garanta a elas, tanto as de 0 a 3 anos, quanto as crianças de 4 a 6 anos, que o professor garanta a essas crianças o acesso a objetos, a materiais, a bichinhos, a fenômenos da natureza, que a criança consiga, através do contato, mesmo contato visual ali, que a criança consiga ter um desenvolvimento maior. Para que ela possa adquirir essa experiência, ela precisa ter um contato com isso, não apenas aquela aula teórica ali, baseada em livros, né, fotos, imagens aí em geral. A oferta de materiais diversificados, que possibilitem diferentes experiências e as propostas de atividades interessantes, também aí são condições necessárias que incentivam as ações exploratórias das crianças, ou seja, materiais diversificados, materiais diversificados, diversos aí, sabe? Não assim você trabalhar com coisas muito isoladas, mas você trabalhar também com materiais assim de diversos tipos, lugares, épocas, para que a criança possa explorar também e expandir o seu conhecimento. Vale lembrar também que os valores eles se concretizam na prática cotidiana e eles são construídos pelas crianças também por meio do convívio social. Tá? Então os valores a criança constrói através do seu convívio no meio social. Você não vai construir valores com a criança através de frases filosóficas num livro, tá? Sempre a partir do convívio. Dessa forma, o professor e a escola eles devem organizar a sua prática de forma a manter uma coerência entre aquilo que é ensinado na escola e aquilo que a criança vive fora dela. Entra aí a minha primeira aula que eu dei, a minha primeira videoaula, que fala sobre a função social da escola, tá, pessoal? Que realmente é uma coisa importantíssima. A escola tem que trabalhar de acordo com a realidade do meio ao qual ela está inserida. A escola não pode ser uma fortaleza fechada, tipo, a sua vida lá fora é lá fora, aqui dentro você vai aprender matemática e português. Não, a escola tem que trabalhar tudo aquilo que a criança vive lá fora, de forma sistematizada. O contato com a natureza ele é de fundamental importância para as crianças e o professor ele tem que oferecer oportunidades diversas para que elas possam descobrir, né, a sua riqueza e a sua beleza também. Por exemplo, fazer passeios a parques, até mesmo praças ali no entorno da escola, parques, ter contato com pequenos animais, né? Pesquisar em livros, fotografias, passeios no zoológico, por exemplo, do município, se tiver, né, aqui em Guarulhos no caso tem, e diversas outras coisas aí, de modo a garantir que a criança tenha esse contato também. Para que elas se sintam confiantes para expor suas ideias, hipóteses, opiniões, é preciso aí que o professor ele promova situações significativas de aprendizagem, nas quais as crianças possam perceber que as suas colocações elas são acolhidas, são contextualizadas, então a criança sentir que ela é ouvida, né, que a opinião dela tem algum valor ali. Então é necessário que o professor promova essas situações significativas de aprendizagem. Agora, a gente vai passar aqui para a temática de matemática, né? Vamos fazer, temática de matemática, meu Jesus. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a introdução da matemática. Então vamos lá, matemática, introdução. As crianças, desde o nascimento, elas estão imersas em um universo no qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante. Elas participam de uma série de situações envolvendo números, relações, quantidades, noções sobre o espaço. As crianças elas fazem isso utilizando recursos próprios e pouco convencionais. Elas recorrem, por exemplo, à contagem e operações para resolver problemas do cotidiano, como tipo conferir figurinhas, bolinhas de gude, né, marcar e controlar os pontos de um jogo, repartir as balas entre os amigos, mostrar os dedos, com os dedos, né, a idade que ela tem, manipular o dinheiro e operar com ele também. Essa vivência inicial ela favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar a dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, entre outras coisas. Dessa forma, as crianças poderão tomar decisões agindo como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Então, através da matemática, a criança também ela vai expor ideias, escutar das outras pessoas, né? Formular, comunicar procedimentos. Então, ela vai aí
agir como produtora de conhecimento e não apenas executora de ações aí. Portanto, o trabalho com a matemática ele pode contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. Então, para vocês verem aí, vocês virem, né, a importância da matemática na nossa vida, só nessa pequena introdução. Agora a gente vai falar aqui sobre a presença da matemática na educação infantil, ideias e práticas correntes. A atenção dada às noções matemáticas na educação infantil ao longo do tempo, elas têm seguido orientações diversas, né, que convivem, às vezes até de maneira contraditória no cotidiano das instituições. Dentre elas estão destacadas a seguir aquelas mais presentes na educação infantil. Então nós vamos falar aqui sobre noções matemáticas na educação infantil. Tá? Então tem algumas aqui que nós vamos elencar. E a primeira delas é repetição, memorização e associação. Existe uma ideia corrente de que as crianças aprendem não só matemática, mas qualquer outro tipo de matéria através da repetição e memorização por meio da sequência linear de conteúdos encadeados do mais fácil para o mais difícil. São comuns, por exemplo, situações de memorização de algarismos isolados. Por exemplo, ensina-se um, depois o 2 e assim sucessivamente, né? Tem também associação entre números e desenhos, por exemplo, o número 2 associado a 2 patinhos, ou às vezes até pega o número ali, desenha ele, coloca olhos, boca, como uma forma de humanização, de uma forma fazer com que a criança também vá se identificando com aquele número, uma vez que pensa que ele é um bichinho. Acredita-se que dessa forma a criança está construindo o conceito de número. A ampliação de estudos sobre o desenvolvimento infantil e pesquisas aí, relacionadas no campo da própria educação matemática permitem questionar esse tipo de concepção de aprendizagem restrita a que? A memorização, repetição e associação. Gente, uma coisa que eu sempre falo eu sempre falo assim, por exemplo, quem está estudando para concurso, esquece esse negócio de ficar claro, tem coisas que você tem que anotar, porque são coisas um pouco mais complexas. Mas tem coisas, gente, você não pode ficar anotando tudo, porque se você tentar decorar, se o cara fizer a mesma pergunta com outras palavras, você já errou, porque você decorou aquele jeito. Tem uma piada que a gente conta, bobinha, né, piada para criança, que você fala assim, né, que a professora chegou pro Joãozinho e chegou pra sala e mandou eles estudar um problema, e aí chegou em casa, estudaram, no dia seguinte ela foi lá e chamou o Joãozinho. Aí falou assim pra ele, falou: Joãozinho, eu tenho 3 maçãs, né? Tem 3 maçãs numa árvore. Eu fui lá, arranquei 2 e comi. Quantas maçãs sobraram na árvore? E o Joãozinho não sabia responder. Ela falou: Joãozinho, eu tenho 3. Eu colhi 2 e comi. Sobrou uma. Qual a maçã? Quantas maçãs sobraram? Joãozinho não sabia responder. Ela falou: Joãozinho, mas está muito fácil. Aí o Joãozinho falou: você não estudou? Ele: estudei, professora, mas é que eu sabia essa com laranjas. Então, assim, por mais engraçado que possa parecer, embora ninguém deve ter dado risada, mas por mais engraçado que pareça, tipo assim, você mudou a fruta, o professor mudou a fruta, a criança não sabia o problema. Ué, mas a quantidade é a mesma. Eram 3 laranjas e aí virou 3 maçãs? Ah, mas a quantidade era a mesma. Tinha 3 laranjas, chupei 2, quantas sobrou? Uma. Tenho 3 maçãs, comi 2, quantas sobrou? Ele não sabia, por quê? Porque ele se apegou tanto naquela questão da laranja, que quando trocou a letra, o Joãozinho não sabia responder. Porque ele não estava preocupado com a quantidade, ele estava preocupado com a fruta. E aí, gente, por mais bobinha que pareça a minha piada, é só para vocês entenderem. Quando você se preocupa muito em decorar a matéria de uma prova, decorar um conteúdo, se fizerem aquela pergunta utilizando palavras diferentes ou inverterem a ordem da pergunta, você erra. Porque você decorou, e quando você decora uma imagem ali, aquela frase num formato de imagem. Então, se vier de outra forma, você não entendeu o conceito e você vai dizer que está errado. Certo? Por exemplo, uma criança pequena também. Vamos para a casa da vovó? Vamos. Todo dia o pai pega, ele sai de casa, ele vai reto, no final da rua ele vira à direita, vira à esquerda e aí está na casa da avó. Aí um dia o pai pega o carro e aí ele vai até o final da rua, só que ao invés dele virar à direita, ele virou à esquerda. A criança vai dizer: papai, a gente não está indo para a casa da vovó. E o papai vai falar: não, estamos sim. Ele virou à esquerda, aí ele virou à direita e depois à direita de novo e saiu na casa da avó do mesmo jeito. Mas para a criança, ele não estava indo para a casa da avó. E quando ele chega na casa da avó, ele fica espantado, confuso,
Porque é como se a casa da avó tivesse mudado de lugar, porque ele conhece aquele caminho, né? Ó, final da rua, direita, direita, esquerda, né? Quando o pai pegou esquerda, direita, a criança se confundiu. Para ela era como se a avó tivesse pegado a casa dela e levado para outro lugar, porque ela só decorou aquele caminho. Então quando o pai pegou um caminho diferente, para ela era como se a casa da avó estivesse em outro lugar. E a mesma coisa acontece aqui, tá? Quando você decora textos, decora matérias, quando cai a mesma pergunta falando sobre o mesmo tema de uma forma diferente, você erra. Então por isso que é importante você não decorar palavras, mas você entender o conceito. Quando o professor explica uma matéria, fala uma coisa, entenda o conceito, não fica decorando. Por isso que esse conceito de repetição, memorização e sequência, a associação, ele é muito questionado pelos estudiosos, porque mostra que ele não faz sentido algum, tá? Essa questão da memorização. Isso aqui a criança não aprende nada. Outra noção matemática que a gente tem aqui na escola também, que a gente vai falar agora, é do concreto ao abstrato. Outra ideia bastante presente é que a partir da manipulação de objetos concretos, a criança ela chega a desenvolver o raciocínio abstrato. A função do professor, nesse caso, ela se restringe a auxiliar o desenvolvimento infantil por meio da organização de situações nos quais os materiais didáticos eles cumprem praticamente um papel de autoinstrução da criança. E essa concepção ela resulta na ideia de que primeiro se trabalha o concreto para depois trabalhar o abstrato. Aí nessa realidade, o concreto e o abstrato eles se caracterizam como duas realidades dissociadas, diferentes uma da outra, separadas uma da outra, em que o concreto é identificado como aquilo que é manipulável, aquilo que pode se pegar, e o abstrato como as representações formais. Esse conceito, essa concepção, porém, ela dissocia a ação física da intelectual. Dissociação que não existe, por exemplo, do ponto de vista do sujeito. Toda a ação física ela supõe ação intelectual, manipulação observada de fora do sujeito, está dirigida por uma finalidade e tem um sentido do ponto de vista da criança. Como aprender é construir significados e atribuir sentidos, as ações representam momentos importantes na aprendizagem à medida que a criança realiza uma intenção. Então assim, por exemplo, gente, você dá uma boneca para uma menina, né? Uma criança ali, uma menininha. A criança ela fica feliz com aquela boneca, ela cuida, ela vai ter um amor muito grande por aquela bonequinha, ela vai cuidar como se fosse uma filhinha dela. Então esse sentimento de amor, de alegria, de responsabilidade, de gratidão que a criança está sentindo enquanto está manipulando aquela bonequinha, tudo isso está ligado ao ato dela pegar a boneca, dela segurar a boneca. Cada vez, olha só, gente, vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu pego o meu controle, meu joystick do PlayStation 4, meu Deus, é um momento da minha vida, cadê? Tá ali em cima da estante. Gente, é um momento em que a minha vida parece que tem mais sentido. Nossa, como eu adoro quando eu pego aquele controle na mão para jogar. Então assim, gente, esse sentimento de alegria. Agora, brincadeiras à parte. Quando eu pego meu videogame, por exemplo, meu controle, eu vou pegar. Aqui pessoal, ó. Peguei aqui o joystick, né, do meu videogame, né? Então quando eu tô com esse controle na mão aqui, manipulando, que eu tô brincando lá, né, jogando meus jogos lá de aventura, de ação, de futebol. Então quando eu tô com esse controlezinho na mão, gente, por mais que pareça engraçado, eu fiz uma brincadeira, mas quando eu tô com esse controle na mão, esse joystick, sabe o que ele representa para mim? Representa aquele momento em que eu posso sentar, em que eu posso relaxar, em que eu posso colocar a minha mente num estado de repouso, que eu posso me divertir, me desligar das responsabilidades por um momento, em que eu posso parar de me preocupar com as coisas. Esse aqui é um momento meu, é um momento em que eu consigo simplesmente levitar no mundo. É como se eu pudesse voar. E aí, quando eu estou jogando isso aqui, mesmo que seja um jogo de aventura, de arco e flecha, de tiro, de corrida, de futebol, não importa o jogo que eu jogue. Quando eu estou com isso aqui nas mãos, é aquele momento em que eu me sinto livre. Livre das responsabilidades, do peso do mundo. Tem pessoas, outra situação, inclusive, que eu tenho também, né? Inclusive as pessoas, muitas pessoas em geral. Aqui, ó. Esse aqui, no caso, essa parte aqui é da minha filha, né? É um livro aqui dela, mas tem pessoas que quando tá com um livro na mão, ó, esse aqui, né, Bela e a Fera Perdida em um Livro. É um livro para minha filha, né, um livro de criança, mas assim, tem pessoas, gente, que quando eles abrem isso aqui, ó, quando eles estão com isso aqui na mão, eu também particularmente, momentos de leitura, ó, esse aqui já é tudo meu, são momentos
em que eu me sinto livre, que as pessoas se sentem livres, outras quando estão com uma TV, outras quando estão, por exemplo, conversando com os amigos ou bebendo. Sabe aquele momento seu de relaxamento em que você sente que você pode ser livre, que você não tem preocupações? Sabe esse sentimento gostoso que você tem? É o mesmo que a criança sente quando ela pega um brinquedo, quando ela pega um objeto, blocos de montar, alguma coisa ali para instigá-la. Mas esse sentimento de alegria que ela sente, ou por exemplo, quando a criança pega um objeto que lembra um parente que já se foi, uma vovó ou um vovô ali que já partiu, e a criança pega um objeto que foi dele, dá aquela dorzinha no coração, aquela saudade. Gente, o ato concreto de você segurar um objeto, de você ver, manipular um objeto, ele anda indissociavelmente com aquilo que você está sentindo no momento que está agindo sobre ele. Então são coisas indissociáveis. Você não pode trabalhar primeiro a manipulação do objeto para depois você trabalhar aquilo que você sente. Olha só, gente, olha quanto botãozinho, olha, tem botão dos dois lados, tem alavancas, ó, tem gatilhos. Puxa, que bacana, né? Então, ai, que legal. Agora que a gente trabalhou isso aqui, eu liguei o videogame, que beleza. Agora que a gente trabalhou isso aqui, agora nós vamos botar ele de lado e vamos trabalhar o sentimento. O que você sentiu quando você estava mexendo com ele? Gente, isso não existe, você não pode separar o concreto do abstrato. Primeiro você vai aprender o concreto, para depois você aprender o abstrato. Não! Olha só que legal esse controle, né? Ai, olha como é bonito, quantos botões tem. Gente, que alegria, né? Quando a gente pega assim, que a gente pode jogar tanto jogo legal. Então tá junto. Então o concreto e o abstrato, eles andam juntos, tá? Você não pode simplesmente pegar e achar que você pode separar essas duas coisas, trabalhar primeiro a relação concreta, né, o ato de tocar, de pegar, de ver, de manipular, e depois trabalhar aquilo que você sentiu, tá bom? Por isso que é outra noção matemática que é muito questionada aí pelo lado da ciência, né, dos estudiosos. Agora a gente vai falar aqui sobre as atividades pré-numéricas, que é outra noção matemática aí que é muito questionada, né? As atividades pré-numéricas. Algumas interpretações das pesquisas psicogenéticas, elas concluíram que o ensino da matemática seria beneficiado por um trabalho que incidisse no desenvolvimento de estruturas do pensamento lógico matemático. Assim, consideram-se experiências-chave para o processo de desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aquisição da noção de número, as ações de classificar, ordenar, seriar, comparar objetos em função de diferentes critérios. Essa prática, ela transforma as operações lógicas e as provas piagetianas em conteúdos de ensino. Quase que bate a porta aqui. A classificação e a seriação, no caso aqui, tem um papel fundamental na construção de conhecimento em qualquer área, não só em matemática. Quando o sujeito constrói conhecimento sobre conteúdos matemáticos, como sobre tantos outros, as operações de classificação e seriação necessariamente são exercidas e se desenvolvem, sem que haja um esforço didático para isso. A conservação do número, ela não é um pré-requisito para trabalhar com números e, portanto, o trabalho com conteúdos didáticos específicos não deve estar atrelado à construção de noções e estruturas intelectuais mais gerais. Gente, vocês vão falar assim, caramba, velho, eu não entendi nada do que esse cara falou agora, tudo que esse professor leu. Eu já vou explicar para vocês. Deixa eu só dar uma... Isso, pronto. Vou explicar para vocês. As atividades pré-numéricas. Uma forma bem rápida de explicar para vocês. Olha só. Esse filme aqui, ó, que eu tenho, ó, ganhei até de aniversário uns anos atrás, ó, da professora Silmara, que trabalhou comigo na creche. Sociedade dos Poetas Mortos, tá vendo? É um filme de 1990 com Robbie Williams. E ele fala ali sobre uma escola tradicional, que tinha valores, né, aquela coisa. E o professor, se não me engano, ele era professor de literatura inglesa, alguma coisa assim. E ele começou a ver que os alunos que estavam ali, eles eram muito manipulados, assim, tipo, eles tinham que fazer aquilo que o pai mandava, né? O pai falava, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser isso, e o aluno tinha que fazer aquilo. Só que os filhos, né, no caso dos alunos ali, o professor começou a perceber aptidões neles. Um queria jogar futebol, o outro queria ser ator, o outro cantor, o outro polidancer, sei lá. E o professor começou a incentivar isso. E ele começou a trabalhar poesia com os alunos. Se eu não me engano, não lembro se era professor de poesia, era professor de literatura, acho que era isso. E ele começou a trabalhar poesias. E logo no começo da primeira aula, tem um livro, primeira ou segunda aula, que ele chega e ele pede para um aluno ler a introdução de um livro de poesia.
E ali está escrito assim: a poesia ela deve conter tantos versos, tantas estrofes, a poesia ela tem que ter versos rítmicos com no máximo 4 linhas, tal, com um vértice de não sei o que. E ele, conforme ele ia falando, o professor ia fazendo um gráfico na lousa, ia anotando. Aí o professor chegou e falou assim: sabe o que eu penso sobre isso aqui? Aí ele usa a palavra, né, excremento, né, lixo, né? Ele falou: isso aqui é lixo, né? Eu não posso, eu não posso levar esse autor aí a sério. Como é que eu vou levar a sério uma pessoa que descreve a poesia como se fosse uma fórmula matemática? A poesia é uma coisa livre, é uma coisa para você sentir, para libertar a sua alma, para libertar o seu ser interior. Aí ele pede que os alunos rasguem a primeira página do livro. E ele fala: arranque essa primeira página, arranque essa introdução. Isso aí é lixo. Como é que você vai descrever poesia? A poesia ela é para ser sentida, inclusive no filme Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen. Eu vou até colocar aqui também, né? Dicas de filmes. Vou colocar ele aqui também como sugestão. Bohemian, eu tomara que eu escreva certo, né? Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Eu acho que eu escrevi certo. Então, assim, inclusive, pessoal, no filme do Queen, também quando eles chegam ali com o diretor da EMI, e ele fala: meu, o que é isso? O que significa essa palavra? O que é aquela coisa que vocês colocaram aí na música, que é exatamente essa música aqui, né? Bohemian Rhapsody. Aí ele fala assim: poesia é para o ouvinte, ela é para ser sentida, ela não é para ser explicada. E no filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor fala a mesma coisa. Gente, aí você fala: tá, mas eu ainda não entendi o que são as atividades pré-numéricas. Gente, a atividade pré-numérica é o seguinte: você vai pegar, vou dar um exemplo, você vai dar vários blocos para a criança, né? Então você vai trabalhar assim: blocos azuis, blocos verdes, blocos vermelhos, triângulos, quadrados, círculos, e a criança vai começar a separar. Eu quero que vocês separem por cores. A criança vai começar a separar os blocos por cores. Depois, agora, junta tudo. Eu quero que vocês separem por formas. Aí vai colocar os triângulos de um lado, quadrado de um lado e coisa do outro, círculo do outro. E assim com outros diversos tipos de materiais também. Então essa seriação, essa classificação, é disso que trata as atividades pré-numéricas. Jean Piaget trabalhou muito com isso, só que isso também é questionado, porque assim, gente, a partir do momento que a criança está jogando uma bolinha de gude, né, ele vê: eu ganhei 10 bolinhas, perdi 4, tal, não sei o que, olha, bati umas figurinhas, bati uns cards aqui, olha, ganhei tantos cards, perdi tantos cards. Ele já está trabalhando com números, já está se desenvolvendo. E na sala de aula isso também pode ser trabalhado sem a necessidade de você ficar seriando coisas para a criança. Você não precisa seriar, classificar números ali para que a criança aprenda. Ela vai aprender isso de uma forma espontânea sem que você precise ficar seriando, tá? Na última frase até falo: o número existe porque ele existe. Ele pode ser trabalhado sem que você fique falando assim: olha, vai pegar esse número, vai juntar com esse, aí vai acontecer isso. Não que você não vai trabalhar contas, operações matemáticas. Claro que você vai trabalhar, mas não tem que ficar seriando, colocando aquilo, classificando como se fosse uma coisa mecânica, tá? Tem que deixar isso ser trabalhado naturalmente, beleza? Vamos trabalhar aqui uma última temática antes de encerrar essa aula. Não vai dar tempo. Puxa, ia ser tão legal se desse. Deixa eu ver aqui. A gente vai falar aqui: jogos e aprendizagem de noções matemáticas. O jogo ele tornou-se um objeto de interesse de psicólogos, educadores, pesquisadores, aí, como decorrência da sua importância para a criança, né, e da ideia de que é uma prática que auxilia bastante no desenvolvimento infantil. Isso, em parte, até está correto, pessoal, porque se contrapõe à orientação de que para aprender matemática é necessário um ambiente de rigidez, de silêncio, né, disciplina. Por outro lado, percebe-se certo tipo de euforia entre as crianças, uma bagunça assim, em que meio que os jogos são colocados ali e deixado que a criança brinque livremente. Tá? Esse tipo de coisa, gente, o jogo, embora ele seja muito importante para as crianças, ele não diz respeito necessariamente à aprendizagem da matemática. Tá? É necessário que haja uma intervenção do professor ali, uma formulação pedagógica, tá? Para que o desenvolvimento matemático aconteça durante o jogo, tá? Você não pode só jogar o jogo. Você não pode só colocar ali peças de tabuleiro, jogos, blocos de montar e permitir ali que a criança brinque aleatoriamente achando que ela vai aprender alguma coisa, tá? O jogo ele é um fenômeno cultural, por exemplo, com múltiplas manifestações e significados, que variam conforme a época, cultura e contexto. Então ele não é uma coisa 100% ligada à matemática. Mas tem jogos matemáticos. Sim, mas ele tem todo o envolvimento cultural, ele não é especificamente só para aquilo.
O que caracteriza, por exemplo, uma situação de jogo, pessoal, é a iniciativa da criança, é o desejo, a intenção e a curiosidade dela de brincar. Só assim ela vai conseguir evoluir na parte matemática. Se você propor um jogo chato que a criança não tenha interesse, ela também vai falar assim, não quero, pronto, não vai acontecer o conhecimento dela, o desenvolvimento. Cada atividade e situação problema proposta pelo adulto deve considerar esses conhecimentos prévios e prever estratégias para ampliá-los. Ou seja, tem que também prever, considerar aí os conhecimentos prévios das crianças, aquilo que ela já sabe, trabalhar a partir disso. E os jogos podem ajudar bastante, mas jogo não é uma ferramenta que vai fazer o trabalho sozinho, tá? Principalmente que não é uma ferramenta 100% pedagógica, não pode confundir esse tipo de coisa. Os jogos é uma forma divertida, prazerosa de se trabalhar com as crianças. Mas se você perceber uma certa euforia, tudo ali também, ao invés de simplesmente auxiliar eles no desenvolvimento, na aprendizagem, vai simplesmente causar uma bagunça na sala, eles vão se divertir, vão gritar, vão pular e vão correr, mas não vão adquirir aí o conhecimento necessário, tá? Então tem que haver aí uma certa... como que eu posso falar? Uma certa prudência, né, para trabalhar com os jogos, para que eles realmente se tornem significativos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, porque a gente vai entrar com outra temática agora, que é a criança e a matemática. Tá? Você vai ficar para a próxima aula, que já deu aqui o tempo, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, divulgar para as pessoas aí que você conhece, para ajudar o professor. Bons estudos e até a próxima aula.